Boa noite. Vou dar mais um pouquinho como sempre. Boa noite, gente. Lembrando sempre aí, para quem for entrando, pegar um copinho d'água. E para quem tiver alguma pessoa especial, para quem precisa vibrar, colocar o nome no chat. E de preferência colocar o endereço também se tiver. Como sempre lembrando, a espiritualidade aí nos orientou a pedir. Tá? Então, se puder, melhor, gente. Vou guardar mais uns 2 minutinhos pra gente começar a conversar. Deixa eu só abrir aqui, abrir o chat. Boa noite, gente. Vou falar um pouco hoje, pessoal. Vou começar a puxar já o início da conversa sobre obsessão. Sobre como é que era a obsessão lá no Livro dos Espíritos, como é que Kardec falava sobre isso. Aí depois a gente usa, né? Vocês veem que a gente fica ali com pulsos magnéticos e uns passos às vezes um pouco diferentes, um P3B. De onde veio isso, né? De Lacerda e por quê, né? E o que foi se percebendo. É porque como o Kardec, ele era um estudioso, ele sempre esperava que a gente continuasse estudando, né? Ao longo do tempo. Boa noite, Jura. E lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver a obsessão tratada ali, vamos dizer, em 3 intensidades e 3 fases até, que podem ser também, né? Pode ser que fique na primeira intensidade, ou pode ser que isso evolua, né? A primeira intensidade seria tipo uma perturbação passageira eventual. A pessoa influencia seus pensamentos, e esse é o mais corriqueiro, né? Até como eu falei para vocês numa última preleção, o que acontece com a gente, né? O que é até o neuromarketing, né? Que é essa ferramenta de venda que está tão forte, né? Que a gente usa muito na parte digital, inclusive, percebeu, né? Depois de estudos de Harvard, na verdade, que eles puxaram esse conhecimento para poder vender mais. Que 95% das nossas decisões são tomadas no automático, muito induzidas pela emoção do momento. Alguns gatilhos que fazem com que a gente tome uma decisão e a gente nem presta atenção. Isso é usado muito para a gente impulsivamente comprar coisas na internet, em alguns outros lugares, através de alguns chamados, alguns gatilhos emocionais, às vezes botar um preço com 0,99, é só até amanhã, aquele negócio de urgência, então tem que aproveitar, e alguns outros gatilhos que percebem, né, aproveitam da nossa impulsividade, da nossa ansiosidade para que a gente gaste mais dinheiro. Então, se 95% do tempo eu trabalho no inconsciente, aí eu gosto de trazer essa parte sempre do Livro dos Espíritos, quando vai falar de obsessão, porque eles falam num momento, né, que é perguntado para os espíritos qual que é o nível de influência dos espíritos, né, e tem um momento que eles falam que em alguns casos eles decidem mais do que você mesmo, ou seja, eles tomam mais decisões e influenciam tanto na sua vida que eles decidem mais do que você. Não é exatamente essa frase, mas é por aí. E aí a gente fica indignado até, né? Como assim os espíritos decidem mais do que eu? Não é possível, eu tomo minhas decisões, né? Se a gente pensar racionalmente, a gente pensa assim. Só que 95% a gente está no automático, tomando decisões automáticas. A gente resolve por hábitos, vícios, ficar fazendo as mesmas coisas. E o que essa obsessão passageira é? É simplesmente um espírito, ele não está com raiva de você nem nada do tipo. Muito pelo contrário, provavelmente ele gosta muito da sua forma de pensar, da sua forma de ser, dos vícios que você tem, e ele quer que você continue ali levando essa vida. Então ele vai querer que você continue no automático, ele vai te induzir a permanecer no automático, no inconsciente. E aí que vai entrar a reforma íntima para trazer essas atitudes inconscientes, esses vícios do homem velho, para a consciência, para que você mude e saia, né, desse padrão de decisão que é 95% do nosso dia, do nosso tempo. Então eles querem que você fique ali. E eles vão fazer
mas vão fazer algumas sugestões, vão fazer com que você continue, né, no mesmo caminhando da mesma forma. E entra numa segunda, que é a tal da fascinação. A fascinação, já aí quando a pessoa tem uma mediunidade um pouco maior e ela começa a perceber algumas interferências, alguns pensamentos, e chega num ponto, né, que o espírito vai meio que conquistando ali a simpatia dela, e ela acredita, fascinada, né, fascinação, ela acredita que aquilo que o espírito está falando é verdade, independente do que for. E aí isso pode criar, inclusive assim, num centro espírita, problemas muito grandes ali na questão da comunicação. Tanto que no livro dos médiuns, se vocês lerem o final do livro dos médiuns, ele fala, tem um capítulo inteiro falando em como você perceber comunicações estranhas, né, comunicações duvidosas, idoneidade dos espíritos. Qual é o tipo de comunicação, né? É realmente do bem? Tem alguns... Você tem que prestar muita atenção no teor da mensagem, principalmente, e ver, se for bom, por mais, não é, não sei quem foi, mas se realmente é pro bem, aí você comunica, se não é, então eles falam muito sobre ter esse cuidado, né? E o que vai influenciar muito é a forma que a gente pensa na hora que a gente vai fazer também essa comunicação, né? O que você estava pensando o dia inteiro é o tipo de espírito que a gente vai atrair pra gente, né? Como falou, os que fazem até a ação passageira, que chegaram primeiro e depois foram te fascinando, eles estavam ali porque nós devemos pensar de uma forma relativamente parecida. E aí existe um outro ponto, que é a subjugação. A subjugação já é mais pesada. Então, fascinação já ali no mental, nas ideias, nós acabamos assumindo o pensamento, as opiniões do espírito. E quando já chega na subjugação, já chega até a ter questões físicas, domínio do corpo, movimentação e etc. Então ali o espírito já está subjugado, quer dizer, a pessoa já está subjugada, então o efeito é realmente assim, de até inclusive de criar... vai ficar com vergonha no meio da rua, vai passar por algumas situações um pouco mais pesadas. Seriam aqueles que levariam aqueles casos que a gente ouvia antigamente de exorcismo, etc., da forma que era feito, mas a gente entende, era a ferramenta que tinha no momento, e chega nesse ponto. Mas aí, André Luiz, na verdade Kardec já começou a falar, né, que a gente fazia muito no centro a tal da doutrinação, né? Então a gente, palestras, isso tem que ser sempre feito, né? Tem a reforma íntima, a doutrinação, a gente fica ouvindo e criando um ambiente mental melhor, para às vezes, porque enquanto eu doutrino quem também me acompanha, né? Porque ele está ouvindo as mesmas coisas e eu estou mudando meu pensamento, às vezes ele vai se desligar de mim, porque não me interessa mais esse cara, porque ele não pensa mais no jogo de futebol, nas mulheres, etc. Agora ele só, né? Ou pode ser também que num outro caso ele comece a também entrar nessa atmosfera mental e mudar. Então ele acaba se doutrinando junto conosco. Pode acontecer também. Mas isso às vezes é um processo muito lento, e a gente sabe que no mundo de provas e expiações existem espíritos às vezes muito animalizados e não vão se interessar pela doutrinação. A gente pode falar. Tanto que alguns chegaram aqui e durante a época de Jesus, depois eles voltaram a encarnar lá para quando a gente começou a fazer guerra, né? Eles tiveram uma primeira encarnação e depois tiveram uma segunda quando a gente começou a guerrear, alguns espíritos um pouco mais perigosos, que eles ficaram adormecidos numa forma magnética. Tem alguns livros que falam sobre isso, durante 2000 anos, para que Jesus pudesse vir fazer o trabalho dele, a gente pudesse ter um crescimento. Eles voltaram e acabaram, né, no princípio criando a guerra, né, e eram espíritos extremamente desenvolvidos intelectualmente, mas não moralmente. Aí fica extremamente perigoso, né, quando essas coisas não andam juntas. Então Edgar Armond falou sobre fazermos o tal do CH. Quando a gente faz lá quando fazemos lá no Farol de Ismael o passe CH, seria um choque anímico. Então, qual que é a intenção num CH? Primeiro, a polarização das forças do alto, né? Quando tem a imposição de mãos sobre a cabeça da pessoa. E um segundo passo também seria a vibração muito forte pelo espírito, né, pelo desencarnado, não só pelo encarnado, mas pelo desencarnado. Uma vibração para atingir o cardíaco desse desencarnado, né, de uma forma um pouco mais intensa, além de só palavras, com energia mesmo. Então surgiu o CH.
Mas mais pra frente, aí Lacerda, durante a apometria, a gente vai poder perceber muita coisa dos nossos comportamentos aí. A apometria é muito interessante pelo seguinte, foi um Rodrigo, eu não lembro o nome dele agora exatamente, mas ele era da América Latina, que ele veio fazer uma apresentação sobre o que ele chamava, se não me engano, de hipnometria, alguma coisa assim. Era um intuito mais de hipnose, não era exatamente apometria o nome, se eu não me engano. E ele começou a fazer uma apresentação, fazendo regressão, né, mostrando, e isso chegou até Lacerda, um médico lá do Rio Grande do Sul, e ele achou interessante a princípio, levou para casa, e a esposa dele era uma médium, vidente, ela via claramente as coisas. Eles começaram a fazer uns processos iguais os que foram ensinados lá, e ela percebia claramente os corpos desdobrando, e um resultado muito bom de encaminhamento e etc. E ele se interessou por isso e começou a desenvolver isso lá no hospital, lá, né, na Casa do Jardim. Lá no sul, o Lacerda hoje já é desencarnado, mas ele deixou uma bagagem muito legal. E o que ele percebeu, né? Aí vem de algumas percepções aí, mas uma das grandes ferramentas que a gente fica usando os pulsos magnéticos seria desdobrar os corpos, desdobrar às vezes os níveis de consciência da pessoa, né? E buscar tratar esses corpos mais sutis e também às vezes buscar e perceber em algum momento ali do passado muito antigo, onde a pessoa ficou presa por uma emoção, por uma situação, e às vezes ela fica lá, né? Então eu vou falar para vocês agora algumas das coisas que eles começaram a perceber, né, durante aqui algum dos casos, alguma das leis aqui que eles começaram a determinar no livro Espírito e Matéria, que existe do Lacerda. Muito legal esse livro, tá? É um livro bem técnico, tá? De apometria, mas é bem legal. Tem uns casos de obsessão que dá para entender mais ou menos onde chega. Então, lei da ressonância vibratória com o passado, né? Então, a gente passou por alguma angústia, uma sensação, né? Eu sempre comento com vocês, emocional muito grande no passado, e isso ficou marcado. Isso pode ser na própria encarnação, né? E isso pode ser em encarnações passadas. E a gente fica voltando, né, para essa situação. Então, às vezes a gente vive uma situação parecida, e às vezes tem muitas pessoas que em algumas situações específicas que eles travam, parece que não conseguem reagir, e às vezes é um trauma desse lá no passado e a pessoa está lá ainda. A gente foi feito um tratamento há uns tempos desse, né? Não vou citar nome nem nada, logicamente, mas foi perguntado, por exemplo, se a pessoa sentia culpa, né? Porque estava enxergando algumas coisas com relação à culpa, e ela não enxergava, né? Eu falei, não me sinto culpado. E a gente não vai sentir, é no nível inconsciente. E aí a gente entra na questão da fé, né? O que é a fé, né? Como eu falei, eu estou falando num outro capítulo, na visão do Vanderlei, que é muito interessante, né? E de outros também, né? Da lei de atração, etc. Mas fala-se que a fé é como se fosse uma mentalização, é uma criação mental, né, de uma verdade que você... Né? Então ter fé é ter certeza, né? Então ter fé em Deus é ter certeza que, né, que as coisas de Deus vão acontecer, na lei do amor, etc. Então quando a gente tem fé, a gente mentaliza, a gente entra numa situação com fé, né, com certeza de que vai dar certo, a gente vai mentalmente construindo esse resultado. E no caso, então uma pessoa que ficou com esse trauma no passado, ela não sente culpa, vamos dizer, mas e ela, por exemplo, ela traiu uma pessoa ou foi traída, né? E isso gerou uma angústia muito grande, uma culpa muito grande, se foi no caso de trair, e às vezes uma raiva muito grande, uma mágoa muito grande se foi traído. Então, quando ela entra num relacionamento, ela vai entrar com o pé atrás, que alguma coisa vai dar errado, que ela vai fazer alguma coisa, ou pode ser no emprego também, que a gente vai fazer alguma coisa errada no trabalho, ou que vão mandar a gente embora. Então você entra, e o que é isso? É a mesma questão da fé, você já está mentalizando esse destino. Então isso vai ficar se repetindo, enquanto você não parar de criar isso na sua cabeça, e que nós não pararmos de criar isso na cabeça, e naturalmente vai acontecer no mundo físico. Uma vez criado, a gente coloca, né, como falou assim, você cria, como diz André Luiz, você cria com a mente, né, e você dá vida com a vontade. Então a gente cria tudo errado com a mente, a gente bota na nossa vontade, mas, né, o que a gente criou, a gente fala que não é o que a gente queria, ou era, né? É meio difícil de responder isso, porque está tudo muito no inconsciente. Então, essas pessoas
com ressonâncias do passado, às vezes vão ficar presos nessas situações. Então, às vezes você desdobra, faz ela viver de novo a situação, ou tira, né, traz ela de volta. Às vezes o corpo mental, aí a gente fala de vários corpos, né, corpo mental, corpo perispiritual, que o Kardec já falava, mas aí fala também num corpo mental, né, e a Cabala fala de outros, né, acásticos. Mas assim, falando mental, emocional e físico, vamos limitar nesses aqui, o duplo etérico que faz o meio ali entre o perispiritual e o físico, vamos limitar nesse. Então, às vezes, você pode ver pessoas que estão no dia a dia, às vezes nós estamos no dia a dia completamente desconectados do que estamos fazendo, né? E às vezes existe um sequestro, inclusive, do corpo mental. Isso o Vanderlei descreve em alguns livros dele. Então, isso fica sequestrado, às vezes lá no umbral, grosso. Mas como é que ele é sequestrado? Tem 3 fatores, eu já comentei em algumas lives. Primeiro, o corpo tem que ir até lá. Eles não vêm aqui, vamos lá, vamos comigo. Não. A gente se conectou em algum momento lá. A partir daí, com tecnologia mesmo, eles começam a perceber algumas tendências, etc., que nós temos. Cria-se uma situação, às vezes nos influenciando diretamente, às vezes influenciando alguém perto, para que a gente se conecte mais mentalmente e uma hora a gente é aprisionado lá. E fica com a cabeça, parece que meio, né, desdobrado, meio fora do eixo. E às vezes o intuito é que se programe a encarnação dessa pessoa mais para frente. Então, não vamos entrar muito nesse detalhe, mas seria uma indução aí, uma ressonância vibratória com o passado. Lei da indução espiritual. Então, tem até uma história que ele fala lá no livro do próprio Lacerda, que tem 2 irmãs. Uma está extremamente doente, e a outra, elas entram num sono sonambúlico, né? E uma começa a chamar pela outra no sono. Só que a outra, ela não está muito bem psicologicamente. Então uma chama a outra para ajudar, ela vai ajudar, só que ela foi de forma errante, como fala, quando você é sonambúlico, mas você está meio que no automático. Sabe quando você tem aqueles sonhos que parece que você não tem domínio do que você está fazendo, você não está realmente lá? É mais ou menos nesse esquema. Algumas pessoas têm isso bem claramente. Eu já tive sonos assim, sonos bem lúcidos. E ela foi lá ajudar, só que ela foi com aquela perturbação automática, etc. Então, pela indução espiritual, ela passou uma sensação, ela piorou a situação da irmã dela. Ela foi para socorrer, mas por indução ela passou um sentimento pior ainda e piorou a situação da irmã. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai ajudar uma pessoa, eu falo, quando você chegar no médico, o médico chegar, meu Deus, o que aconteceu com essa perna? Ficar desesperado. Não, ele tem que estar tranquilo. Então, às vezes as pessoas acham que a gente tem que ficar desesperado quando alguma coisa dá errado para ela. Não, ela já está desesperada. A gente tem que tentar trazer de volta a lucidez. Então, tomar muito cuidado com a forma que a gente sente, porque isso é induzido para outra pessoa, né? Depois tem a recordação tormentosa fragmentária de encarnação interior. Isso aqui é interessante, porque eu falei, né, de ressonância com o passado, que seria uma conexão, mesmo que se cristalizasse no seu corpo emocional, que é o perispírito, às vezes um bloqueio energético, alguma sensação muito forte. Isso cria, né, a energia não circula muito bem no seu corpo, então você fica sempre se sentindo angustiado, se for no cardíaco, se for no gástrico. Então tem algumas sensações claras disso. E agora a recordação tormentosa fragmentária de encarnação do anterior é um pouco diferente pelo seguinte. A pessoa de vez em quando ela enxerga fragmentos e partes de vivências da vida passada, né? Ela vai enxergando, enxerga, e conforme ela vai enxergando, ela vai entrando nessa sintonia. E chega num momento que, se isso continuar evoluindo, ela vive mais como se ela estivesse lá, do que se ela estivesse aqui. Sabe aquela pessoa desconectada da realidade? Por exemplo, vamos dizer que você foi muito rico, né? A gente vê pessoas se comportando às vezes assim, né? Às vezes foi muito rico numa encarnação anterior, aqui está com uma situação financeira complicada e gasta pra caramba como se tivesse dinheiro sobrando, né? Completamente desconectado da realidade. Então isso pode ser um sintoma, mas existem outras questões também. Às vezes acha que está em guerra, não sei o que, ele fica se remetendo ao passado. E aí também existe a despolarização que se fala, né? Quando ali com o pulso magnético vai se desconectando esses níveis da consciência da pessoa. E aí a gente vai chegar num tema que é animismo, que tem a ver com isso também. E tem correntes mentais parasitas autoinduzidas. Então, são vícios mentais ruins nossos, que ficam trazendo gatilhos e repetindo
situações, isso é hábito ruim, né? E isso vem muito do medo. Falam que muito, o que a neurociência fala pra gente? O que a gente tenta evitar ao máximo, né? É o desconforto. Né? O ser humano sempre foge do desconforto, então a gente tem muito hábito ruim para fugir do desconforto. A gente está se sentindo mal porque a gente está parado e a gente começa a refletir um pouco mais, a gente vai comer alguma coisa, enfiar alguma coisa na boca, mas não está nem comendo, né? Está enfiando na boca só para distrair, né? Começa a falar sem parar, e não consegue parar quieto, né? Então são esses estímulos assim que a gente tem, né? E quanto mais medo a gente tem, mais a gente tem, né? A gente fica se parasitando, gastando a própria energia. Isso vem da gente mesmo, não precisa ninguém induzir. Estigmas kármicos físicos, formando núcleos obsessivos, formando núcleos obsessivos. Isso aqui já seria um estigma kármico, seria, por exemplo, uma pessoa que se suicidou. Tem um caso no livro do André Luiz, tem um menino que ele se suicida, ele bebe, na verdade ele é um homem, ele teve um problema com o pai, encarnou até sobre o pai para resolver a questão amorosa entre eles, porque eles eram amigos e o pai tinha ficado com a mulher dele. Isso ele se suicidou tomando um veneno, bebendo um ácido, né, e queimou a garganta. E aí ele voltou para uma encarnação como uma criança, como filho do pai, para criar esse laço de novo, para aproximar os dois. Olha como é interessante o negócio, né? Mas ao mesmo tempo ele ia morrer cedo. Ele ia morrer cedo por quê? Porque ele veio para tomar um choque, né? Um choque anímico. Quando você vem aqui para o corpo físico, às vezes as pessoas, você pode ver até na Umbanda as pessoas incorporando, às vezes é para dar um choque anímico no espírito, para que ele consiga começar a recompor a garganta. E daí ele morreu um pouco antes do que ele devia na primeira vez, ele voltou 2 vezes seguidas, né? E aí a mãe, preocupada, falou, mas a garganta dele não melhora. Daí eles comentaram, eles comentam, ele vai precisar de uma encarnação, ele precisa de um choque anímico, ele precisa passar por um corpo físico rapidamente para reestruturar isso, aí depois ele vai ter uma encarnação normal. Então ele volta, por volta de 7 anos ele falece, né, para recuperar, e volta para o mundo espiritual, ele já começa a recuperar a garganta e provavelmente numa próxima encarnação vai ter uma encarnação normal. Isso acontece muito, tá? E aí isso pode ser também, né, tem um outro estigmas kármicos psíquicos. Aí ele vai vir mais com problemas, hábitos viciosos na parte sexual e etc, né? Então a gente ficou uma encarnação inteira num lucro muito pesado, às vezes vivia num prostíbulo a vida inteira e não por vontade própria, por exemplo, e volta para outra encarnação com esse peso, não consegue sair desse mundo e parece que as pessoas às vezes ficam presas. Tem um livro do André Luiz, Sexo e Destino, também muito interessante, uma pessoa que muda completamente, ela era meio viciada em sexo e no momento acontece uma coisa muito grave, que ele muda, você vê, caramba, né, como mudou, assim, da água pro vinho a pessoa, tirando a questão sexual do lado, sabe? Mudou da água pro vinho. Então essas coisas são sérias, às vezes dominam completamente. A gente pensa, não tem jeito essa pessoa, e às vezes é só um estímulo ali que tem que ser tirado, uma parte dela tem que ser tratada, e você consegue ver a pessoa de verdade, sabe? Então a gente é muito dominado por esse tipo de coisa, tem que tomar cuidado, tá? Desajustes reencarnatórios. Então isso aqui basicamente, um exemplo muito claro, seria, por exemplo, uma pessoa que foi homem por muitas encarnações encarnar no corpo de mulher e vice-versa. Então, se isso acontecer conosco um dia, provavelmente vou ter alguns, né, desajustes. E às vezes a gente vai se sentir, pô, deveria ser homem ou deveria ser mulher, né? E ao mesmo tempo tem toda a biologia ali, né, criando hormônios diferentes, então gera uma confusão, um desconforto do encarnado. A gente tem que ter, por isso que tem que ter muita compreensão, principalmente com algumas pessoas, né, que não, é um espírito, gente. Então, às vezes, se ele vai nascer como mulher, como homem, é um espírito no final das contas e tem que ser respeitado, né? Então, o lado espiritual explica muito bem isso, né? Não tem mulher, homem, mulher, homossexual, é um espírito, né? E se ele nasceu por muitas encarnações como homem e de repente virou mulher, vai ser difícil para ele. Vai ser difícil para ele, então ele precisa de todo apoio. Toda a compreensão, porque já tem muita coisa na própria cabeça dele que ele não está entendendo. Viciação mental emocional. Então, isso aqui são os gatilhos emocionais que a gente cria, né? E cria enfermidades aí ao longo das encarnações. Então, por exemplo, eu convivi muito tempo
vamos dizer, um tempo de guerra. A gente viveu muito tempo atrás, né? Os tempos atrás, se for ver, eram impérios, às vezes você era dominado, às vezes você dominava, e depois vieram as guerras mundiais. Então você vive muito num ambiente agressivo. Então às vezes a pessoa tem, né, um gatilho, uma viciação, né, de ter raiva às vezes por umas situações muito pequenas. E isso vai sendo tratado aos poucos, né? São níveis, e às vezes a pessoa está presa nas situações do passado, porque quando você tem essas emoções grandes, né, fortes, sempre mental e emocional. Porque o que garante, até por isso que existe o tal do storytelling, sabe? A base do storytelling, que Jesus contava histórias, é o seguinte, e até falei isso das palestras do Márcio, que é muito interessante, porque você cria um enredo, e esse enredo tem uma emoção em algum momento, e quando você consegue capturar a pessoa pela emoção, ela vai lembrar muito bem da mensagem que foi passada. Por isso que Jesus falava muito de histórias. Então, e aí chega no paralelo que é muito interessante. Quando é que cria os gatilhos, né, emocionais? Quando é que vai te conectar emocionalmente? Quando a história for alguma coisa que você já viveu. Então, se você já viveu aquilo, já teve aquele problema, vai te conectar e vai te passar muito claramente a mensagem. Jesus sabia o que fazia, né? E agora a gente estuda storytelling aí para vender as coisas, né? Então, ou para fazer uma palestra diferente. Animismo descontrolado. Animismo está em toda parte, tá, gente? Começou a surgir muita conversa sobre animismo ser uma coisa errada. E quando a gente fala de apometria, fica muito claro que o animismo está em tudo. Na verdade, o animismo é o ânime, né? É da alma do médium, alguma coisa que vem da alma do médium durante a manifestação mediúnica. E o médium sempre está participando da manifestação mediúnica. A base, se vocês estudarem o fenômeno de transporte, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, precisa, né? O que precisa? Um dos princípios que precisa, que só o médium tem, é o tal como é que fala? Agora me faltou o nome da palavra, mas tem também a energia aqui do mundo físico, né? Então precisa do mental, do fluido cósmico universal, isso aí o espírito consegue controlar. E depois precisa me fugiu agora, que a gente emite, tá? Mas é uma energia que nós emitimos aqui, já na forma mais espiritual, mais física, mas precisa da participação do médium, senão não tem o fenômeno. Quando vocês verem porta rangendo, coisas batendo, coisas se movimentando, quando tinha aqueles shows na época do Kardec, mesas girantes, sempre tem um médium de efeitos físicos nesse ambiente. Ectoplasma, muito bom aí, a André me salvando. Ectoplasma, tá? Precisa dele também nesse fenômeno, tá? Então, sempre vai ter um médium de efeito. Então, sempre tem animismo, sempre vai ter algum nível de animismo. E quando fala de apometria, a gente fala de subníveis, né? Você desdobrar a pessoa. Então, às vezes, o que acontece muito na apometria? Às vezes se incorpora um outro nível da própria pessoa que está lá sendo atendida, e não um espírito à parte. Então, entendeu? A gente não tem que separar. E às vezes, esse subnível tem uma informação extremamente importante que está lá dentro do inconsciente da pessoa e você tira do subnível. Você tira do subnível através de uma incorporação. Então é uma ferramenta interessante. A gente tem que levar isso aí assim. E aí, esses são, né, as formas, né, as formas aí de que a gente fica preso no passado, no futuro. E aí existem umas outras variações que são o parasitismo, né, quando a gente fala de, hoje, evoluindo um pouco mais a obsessão, parasitismo, que seria basicamente um espírito que vai te parasitar. Ele não é necessariamente mal, mas provavelmente, por exemplo, se você gosta de fumar, ele gosta também, ele quer ficar perto. Se você gosta de beber, ele gosta também. Se você gosta de pensar bastante em sexo, ele gosta também, ele vai ficar por perto. E ele vai sugar um pouco da sua energia, e ele já acostumou tanto a viver da energia do encarnado, que ele não consegue produzir sua própria, ele fica lá, como se fosse, vamos dizer, aquela pessoa alcoólatra que fica na rua dependendo do álcool, às vezes até treme. Não é por maldade, às vezes é até por ele chega numa necessidade. E aí vem o vampirismo. O vampirismo já é uma evolução disso. Já seria realmente um espírito, né, que ele tem a intensidade, às vezes até de fazer mal. E ele quer sugar mesmo essa energia até o final. Aqui tem uma parte do André Luiz aqui, ó. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que, entre vós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias e,
em se tratando de vampiros que vistam os encarnados, é necessário conhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, ou seja, desde que eu dê abertura. Por isso sempre a reforma íntima, por isso sempre a oração. É a forma de você se manter longe dessas coisas. E simbiose. Simbiose é basicamente quando existe um interesse mútuo. Tá? Então ele fala também, no André Luiz, fala de um médium, né? No caso, esse médium ele recebe um espírito, ele vende serviço, vende trabalho. Tá? Então é uma coisa ruim, sempre tem uma troca ruim, mas o médium está ganhando dinheiro, ele está recebendo as energias que ele quer, porque ele cria uma situação ruim, onde as energias um pouco mais deletérias, né, se manifestam, e ele se alimenta disso. Tem um trecho aqui que fala aqui, ó, no livro Libertação do André Luiz. Ó. Ele está lá fazendo uma consulta, e aí, depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei um fluxo de energia a emanar dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Isso é o ectoplasma que a gente falou agora, tá? Aquela força semelhante ao vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Ou seja, essas energias mais densas eram alimento, né, para os espíritos do lado de lá. Então é uma troca. Né? Ele ganha dinheiro, o espírito lá, faz uma previsão ali, ou um trabalho, né, que sempre tem uma troca não muito legal, né? E são normalmente pedidos meio fora de sentido para se fazer no centro espírita, mais egoístas, vamos dizer. Não os pedidos bons. Porque o que é bom, você vai no centro espírita e você ganha. Agora, quando é egoísta, a gente pode ir para um lugar desse mesmo, porque é onde a gente pode tentar alguma coisa. Né? Mas a gente sabe que é sempre um passo para trás, não um passo para frente. Legal? Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho. Então é basicamente isso, gente. Para a gente pensar, porque todas as relações de obsessão, elas acontecem no dia a dia. E o que é muito importante é ficar atento no inconsciente, ou seja, essas viciações. Porque às vezes as obsessões mais comuns, que são as mais leves, de espíritos que se afeiçoam com a gente, são essas aí que querem que deixe que a gente fique no automático, tomando decisões, né, pelo inconsciente, mantendo o padrão mental, né, não saindo do lugar. Deixa eu pegar um trecho aqui. A virtude. Abri aqui no capítulo Sedes Perfeitos, capítulo 17. Difícil, hein? Sedes Perfeitos. A virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos que adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paula era virtuoso. O digno cura de Ars era um virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e com completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes.
Essa atitude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo e que eleva status à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos o que efetivamente podia ter. E direi aquele cujo valor se reduz a parecer o que não é. Compreendendo perfeitamente, aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essas estultícia. A virtude é uma graça, que desejo para todos os espíritas sinceros, mas, com essa advertência, mais vale menos virtudes da modéstia do que muitas do orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão admitir-se. Então fala aqui bastante do orgulho, né? Isso tem muito a ver com ilusão, né? Com vaidade, né? Eu falo assim, a vaidade, segundo Vanderlei Oliveira, que ele gosta de colocar mesmo, que é a irmã do Foucault, na verdade, né? Do Foucault, ela coloca como a vaidade como uma alegria das suas conquistas, mas a vaidade já com o egoísmo seria, né, distorcida, seria alegria por alguns passos que você não deu ainda, né, uma ilusão. Isso é orgulho, né? Quando a gente faz a caminhada, vive o processo, a gente costuma ser mais humilde, né? Porque a gente sabe a batalha do dia a dia para chegar até lá, né? E a gente sabe as dificuldades que teve. Então eu vou pedir para vocês aí se acalmar, sentarem na cadeira. Quem pegou um copo d'água não pegou, é uma oportunidade, tá, gente? Para a gente magnetizar essa água. Boa noite, Bia. Eu vi de honorar aí, você não estava aqui no começo. Dá uma boa noite para Bia, né? Que ela gosta de ouvir. Vou pedir para vocês se acalmarem. Fecharem os olhos. Descruzarem os braços, as pernas. Vocês vão chamando aí a presença do seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu guia, quem seja, que te acompanhe. Esse seu irmão vai captando essa energia que vem do alto e você sente ela polarizada para o topo da sua cabeça, no seu chakra coronário. Essa luz branca que vai lá até o seu centro da sua cabeça. De lá vai lá entre os seus olhos, no chakra frontal. Você sente ele pulsando entre os dois olhos ali, na altura da testa. Você sente agora essa energia do alto para a pineal, ali para o seu chakra laríngeo. Você sente pulsando também na sua garganta. Agora essa energia vem de novo da pineal lá para o seu gástrico, no plexo solar. Você vai sentindo essa energia pulsando. Presta atenção na região. E mais um pouco. Mais ali da pineal para o esplênico, ali no baço. Do lado esquerdo da sua costela ali. E você sente essa energia se espalhando por todo o seu corpo. Vai tomando conta do seu corpo perispiritual, do seu corpo emocional. Vai desfazendo esses acúmulos energéticos por algum estresse no trabalho, uma discussão em casa. Esses acúmulos emocionais que a gente tanto falou hoje. Às vezes eles param um pouco essa energia, estagnam. Então isso vai começar a circular agora. Vai se aliviando. Faz uma respiração funda. Sente ela entrando pelo peito.
e solta todo o estresse. Assopra. E a gente vai botando essa energia para circular. E agora vai para o seu campo mental. Vai limpando formas, miasmas, pensamentos. Todos esses maus pensamentos do dia que geraram essas más emoções vão sendo desfeitos. Enquanto você vai recebendo o seu passe, a gente vai cuidando da sua casa. Vento solar vai entrando pelas janelas e portas. Vai tomando conta da sala, da cozinha, dos banheiros, vai para a despensa, todos os cantos da sua casa vão sendo tomados, vai queimando também aí essa egrégora, que não seja boa, formas, miasmas, pensamentos, um banho de água crística nas janelas e portas, e a gente vai levantando as proteções, plataforma de aço no piso em 1, 2, 3, as laterais sobem aço em 1, 2, 3, uma cúpula de aço fechando essa construção em 1, 2, 3. Se tivesse algum irmãozinho aí que não devesse estar, vamos pedir no auxílio para os nossos amigos espirituais. Se não era para estar lá, nos auxiliem nesse encaminhamento para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos agradecendo por esse passe, por esse momento, e vamos expandindo nossas energias. Isso é através do pensamento. Vocês pensam nela expandindo, é através do sentimento de amor, de gratidão, da vontade. Essa energia vai tomando conta muito rápido de espaço muito grande. No tempo do pensamento, você toma conta de todo o seu bairro. No tempo do pensamento, você toma conta de toda a sua cidade. E a gente vai se encontrando em focos de luz, ampliando essas emoções boas, de caridade, de agradecimento, e vamos tomando conta desse país, tomando conta desse continente, de todo esse mundo. E quando a gente dá conta, a gente está vendo ali do alto esse planeta todo tomado de uma luz branca. Elevados que estamos, cumprimentamos a Jesus, Maria, nossa mãe, que nos acolhe com seu manto azul. Pedimos para que eles nos acompanhem nesse momento de vibração, onde nós vamos começar vibrando para que essa vacina seja entregue da forma mais desembaraçada possível. Vamos vibrando muito amor por aqueles que pensam em algum tipo de interesse financeiro, econômico, situacional, político, para que eles tenham mais amor e tomem decisões mais humanas. Vamos vibrando por todos os países, por toda a ecologia, pelo reino mineral, vegetal, animal, para que a gente respeite cada dia mais eles que são a base da vida nesse planeta. Vamos vibrando por todos os países, em especial os em dificuldade, em especial os que ficam escondidos. A espiritualidade nunca esquece de vocês. Vamos vibrando por todos esses que estão tomando decisões em todo o mundo, nesse momento de pandemia, para que, de novo, tomem decisão com muito amor, com menos orgulho, como descrito aqui no Evangelho, com menos egoísmo, que são as duas chagas que a gente tem fortemente, todos nós. Então, se temos, vamos ter compreensão, vamos tendo compaixão e vamos vibrar amor por esses tomadores de decisão. Vamos vibrando por nosso país, vibrando por todos esses aí, em leitos de hospital. Uma vibração especial por esses estados em calamidade, em situação mais complicada, leitos cheios. Vamos vibrando pelas equipes médicas, por todos que estão sendo atendidos, e os que estão em filas em especial. Vamos vibrando por todas essas instituições
que auxiliam financeiramente, pelas pessoas físicas também, né? Auxiliam financeiramente, emocionalmente, e acolhem todos esses aí que passam por tantas dores nesse momento. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, por todos os nossos atendidos, pelos nossos trabalhadores. Eu vou fazer algumas vibrações aqui específicas. Para Kelvin Leal Reis, de 3 anos, lá de Guaratinguetá. Ele está com febre por 4 dias. Ainda não descobriram qual que é a bactéria. Vão vibrando para que tenha um suporte espiritual, tanto para ele quanto para a equipe que está atendendo ele. Vamos vibrando pela Maria Tereza Suliguete, que está lá no hospital Vivale, está com Covid, na UTI. Também pelo Liberato Suliguete, que está no Hospital Brasil, também na UTI de Covid. Vibrando por eles, por todas as equipes. Vamos vibrando pelo Roberto Sebastião Leite, tem câncer no intestino, está lá no Hospital Regional, em São José dos Campos. Vamos vibrar pelo Claudinei Costa Magna, pela Elaine Gonçalves Costa Magna e pela Laís Gonçalves Costa Magna. Estão todos com Covid, lá na rua Dálias 363, São Bernardo do Campo. Que a família se recupere. Vamos vibrando pela Angélica, lá na rua Carmélia, número 38, no Jardim Jussara, uma gestante precisando de muita ajuda. Vamos pedir um momento aqui para a gente vibrar por nós mesmos, para que a gente mantenha esse padrão de pensamento, esse padrão vibracional, até a hora do nosso descanso, para que a gente tenha uma noite com ótimos sonhos, quem sabe uma mensagem lá nos Beneditinos. E agradecemos por esse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Pessoal, obrigado pela companhia, pela paciência. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Momento Farol, um pouco mais longo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.